estamos aqui mais uma vez, juntamente aos nossos leitores e amigos do nosso site, para mais uma videoaula, que não é propriamente uma videoaula, é mais uma apresentação a respeito do nosso congresso, que foi realizado em agosto do ano passado. Depois de algum tempo do congresso, como aqueles que acompanham o nosso site sabem, nós costumamos disponibilizar as videoaulas. Na realidade, elas são vendidas através da nossa livraria, e juntamente com esse vídeo vai ter lá o endereço todo do site, onde vocês poderão adquirir essas aulas. E já tradicionalmente, porque há vários anos nós fazemos isso, para que os nossos leitores possam ter um pouco a compreensão, um pouco a ideia do que foram essas aulas, nós fazemos essa pequena apresentação do Congresso. O Congresso de 2014, assim como todos os congressos anteriores, como nós já fazemos há um bom tempo, ele se iniciou numa sexta-feira à noite e foi até o domingo no fim da tarde, onde ele se encerra com a missa solene no São Bento. O congresso foi realizado no auditório do Colégio São Bento, exatamente como ocorreu o ano passado. Antes de entrar propriamente, a gente começar a comentar as aulas, nós vamos rezar uma Ave Maria para nós começarmos essa videoaula. Como eu disse, não é uma aula, mas é mais uma vídeo informação. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então ao tema dessa apresentação. E antes da gente entrar propriamente nesse tema, queria lembrar os nossos ouvintes, nossos amigos, leitores dos sites, que nós, esse ano agora, 2015, nós vamos ter um congresso. Ele já tem data marcada, aqueles que puderem estar presentes podem já se programar. Ele será no dia 28 de agosto à noite, então a sexta-feira à noite, 29 de agosto o dia inteiro e domingo, dia 30 de agosto, o dia inteiro. O tema do congresso desse ano, ele será a Igreja contra as heresias. Nós estamos numa época de grande luta doutrinária, aquela que mais aparece as questões relacionadas à família, como divórcio, comunhão para recasados. Esses erros estão se difundindo na igreja. Já estavam difundidos, mas agora existe uma pressão muito grande para que haja uma aprovação desses erros. Mas não é o único. Nós temos de volta aí a teologia da libertação, nós temos outros erros, mesmo erros na chamada direita. Recentemente houve um congresso da direita em Viena, na Áustria, que procurava ressuscitar a Santa Aliança. Então, a igreja está num momento que ela está sofrendo grandes ataques doutrinários. E um tema desse é muito útil para nós discutirmos todos esses problemas e todas as questões relacionadas a esses erros doutrinários. Então, reforço o convite para todos. Nós em breve devemos publicar as palestras que serão dadas durante o congresso. Nós estamos ainda, alguns palestrantes precisam confirmar a presença, mas como eu disse então, para reforçar a data, no dia 28 de agosto, à sexta-feira, o congresso se inicia às 7 horas da noite. Depois, no sábado, dia 29 de agosto, o congresso começa às 8h30 da manhã e vai até às 6 da tarde. E depois, no domingo, o congresso novamente começa às 8h30, 9 horas da manhã e vai até o final da tarde, até às 17 horas, e se encerra depois com a missa no mosteiro. Bom, mas vamos falar então um pouco do nosso congresso aqui de 2014. Esse congresso
de 2014, ele teve por tema a nova evangelização e a tradição. E os palestrantes discorreram a respeito disso. A primeira palestra, exatamente porque era um tema relacionado à evangelização, neste ano, no ano de 2014, a grande maioria, praticamente a totalidade dos congressistas foram padres, e houve só, além dos padres, houve um diácono, e eu que dei uma palestra um pouco representando a Monfort para fazer a abertura do congresso. E exatamente porque os sacerdotes são aqueles que são os mais indicados para tratarem da evangelização. Então foi apenas uma palestra de um leigo, como eu disse que fui eu na abertura, e todas as palestras de pessoas que fazem parte do clero. Essa primeira palestra que eu dei, inclusive, se serviu um pouco de elo entre o congresso anterior e o congresso de 2014. Depois, na sequência, logo após a minha palestra, quem deu uma palestra foi o padre Renato, que é do Instituto do Bom Pastor, e que falou a respeito do tema como surgiu o termo nova evangelização. Ele discorreu um pouco a respeito desse tema. Depois da palestra do padre Renato, nós tivemos a palestra do padre Edivaldo, onde ele falou da questão da nova evangelização e a devoção à Nossa Senhora e a comunhão. A importância desses dois temas relacionados à nova evangelização e como isto acabou ocorrendo na igreja. Esses dois temas foram tratados na igreja após o Concílio Vaticano II. Na sequência, então, nós tivemos a primeira palestra do padre Paul Lanier, que é do Instituto do Bom Pastor. Ele é reitor do seminário e ele faz parte do conselho desse instituto. O padre Olanier, como tem uma história muito importante dentro de todo o apostolado tradicional, nós pedimos a ele que desse duas palestras. Ele deu uma palestra no sábado e uma no domingo. Nessa primeira palestra do sábado, ele tratou do tema de evangelização e a missa. Bom, nós tivemos então, depois da palestra do padre Olanier, uma mesa de debates, no qual a mesa de debates foi dirigida pela Ivone, que vocês conhecem, a professora Ivone, vocês conhecem muito aqui das nossas videoaulas, onde foi se tratado um pouco da evangelização na prática, como é que a tradição e a evangelização na prática ocorrem, como é que está sendo hoje em dia essa questão da tradição e como é que ela é encarada pelas pessoas. Então, para isso, nós convidamos dois padres, Dom Bruno, que é do Mosteiro do São Bento, e o padre Jefferson, que é da Diocese de Santo André. E dois leigos, um deles, o seu Matic, que é de Curitiba, e outro foi a Lúcia, minha esposa, que também vocês já conhecem aqui de algumas palestras. Eles mostraram bem como o tema da tradição ajuda muito na evangelização, mas não vai compor esse debate da nossa videoaula, porque evidentemente não é uma coisa que se preste propriamente para um ensinamento, uma aula. Foi muito mais uma conversa. Enfim, se alguém tiver interesse e quiser pedir o CD com essa gravação, fica aí, vai estar à disposição. Bom, depois disso, então, nós tivemos a palestra do padre Marcelo Tenório. Ele falou a respeito da eclesiologia do Vaticano II e o impacto disso na evangelização. E com isso se terminou o sábado. A primeira palestra do domingo de manhã foi do padre Luiz Fernando Pascotto. O padre Luiz Fernando Pascotto fez uma palestra que foi das mais concorridas e elogiadas do Congresso, onde ele mostrou qual é a relação entre cultura e culto, ou seja, a necessidade da cultura católica na evangelização da sociedade. Depois disso, teve a palestra do padre Jorge Miguel, que é da Diocese de Cidade del Este,
onde ele discorreu, deu uma palestra também bastante prática, muito interessante, chamava muito a atenção, onde ele contava um pouco a história dele, inclusive, na questão da adoção da tradição como um tema fundamental para a evangelização. Depois nós tivemos a segunda palestra do padre Olanier, no qual ele vai tratar a respeito da importância da questão de ter da missa e das mudanças, de algumas mudanças que ocorreram na missa e como isso impacta na evangelização. E por último, para concluir o domingo, a última palestra, o diácono Pedro Gubitoso, que também é do IBP, que tratou a respeito da noção teológica de tradição. Bom, vocês tiveram aí uma visão geral do congresso, vocês veem que é um congresso muito pesado, né? No sentido no sentido de que as palestras são muito densas, não é normal, né, para o público brasileiro um congresso desse tipo, e vocês podem ter certeza que ele é sempre muito proveitoso para aqueles que estão participando. Por isso, reforço aqui o meu convite para que todos aqueles que têm interesse nesses temas estejam presentes no próximo congresso. Então agora eu falo um pouquinho de cada palestra, uma coisa bem rápida, e na sequência da minha fala vocês têm um pequeno flash da palestra, um pequeno trecho, que serve como um aperitivo para ver que palestras vocês gostariam, se interessariam e poderão pedir aí através da nossa livraria. Bom, a primeira palestra, como eu já disse aqui, fui eu que ministrei, e eu procurei fazer um link entre o congresso que foi realizado em 2013 e o congresso de 2014. No congresso de 2013, nós falamos a respeito da formação de grupos católicos. Quer dizer, a importância da formação dos grupos católicos também para o apostolado. E nós enfocamos dois aspectos. O primeiro aspecto de espiritualidade e o segundo aspecto de uma formação doutrinária. Na formação doutrinária, nós demos aquilo que era a especialidade do professor Orlando, que ele transmitiu muito para nós, que é a influência da gnose no mundo moderno, mostrando em vários temas como arte, ciência, religião, filosofia e até no mundo empresarial, como existiam influências das ideias gnósticas. Aliás, algum tempo atrás, alguém num blog desses, não me lembro mais aonde, até comentou que nós vimos gnose até no brainstorming empresarial. A questão é se está lá mesmo, né? Se a filosofia que está por trás disso não é uma filosofia gnóstica. É fácil dizer, não, isso é ver gnose em todo lugar. O que é necessário é responder os argumentos que são colocados. Mas enfim, esse era o tema do congresso passado. A palestra então que eu dei se baseia em duas cartas pastorais de Dom Antônio de Castro Maier. A primeira, que é sobre os problemas do apostolado moderno, e a segunda, chamada Adjornamento e Tradição. Essa carta pastoral de Dom Maier, Adjornamento e Tradição, é uma carta pastoral que foi baseada em uma exortação apostólica feita pelo Papa Paulo VI em 1969, em dezembro de 1969, onde o Papa vai insistir exatamente nessas questões, nos problemas doutrinários que estão ocorrendo na Igreja e do afastamento que existe em relação à tradição. A palestra, então, procura mostrar como Dom Maier, nessas cartas, identifica uma série de problemas que existiam já naquele tempo e que eram todos eles relacionados, ou muitos deles eram relacionados, a doutrinas erradas que se espalhavam na Igreja. Feito isso, no decorrer da palestra, eu demonstro, dou um micro resumo do livro do professor Orlando, que é o Antropoteísmo, que fala exatamente a respeito da gnose e mostra que o antropoteísmo e a gnose são a religião do homem. Eu pego algumas das características que o professor apresenta nesse livro e mostro como são as mesmas características que estão presentes em todas as condenações que Dom Maier vai fazer no documento dele. Mostro ainda, procuro demonstrar como mesmo essa mentalidade de que
o problema não é doutrinário, mas assim só um problema de paixões, está difundido na direita católica. Para mostrar isso, eu pego principalmente o livro do Plínio Correia, Revolução e Contra-Revolução, mostrando o grave erro que esse livro tem, e também cito, de passagem, o trabalho do De Mattei sobre o Concílio Vaticano II, com a afirmação dele de que o trabalho dele tem a filosofia do livro Revolução e Contra-Revolução. Portanto, a ideia da palestra é mostrar como esses erros da gnose, eles estão difundidos em nossos dias, e se baseando exatamente nos textos de Dom Maier, mostrar como todos esses erros, eles acabam rompendo com a tradição e levando a sociedade moderna para erros muito significativos e muito importantes em matéria doutrinária. Vocês podem agora acompanhar um pequeno trechinho dessa palestra. Então, na introdução, ele vai explicar por que a história nunca é escrita. Então, ele diz: é nesse sentido que eu proponho uma história do concílio nunca escrita. Não tanto pela novidade dos testemunhos e dos episódios que nela emergem. Ou seja, ele está dizendo, quem está procurando no meu livro uma fofoca nova, um documento inédito, esquece. Quanto pela novidade da reconstrução e da interpretação dos fatos que eu apresento. Então ele pegou tudo que todo mundo já sabia e ordenou de outra forma para fazer uma apresentação diferente. O verdadeiro historiador não é nem o investigador que desencanta novos documentos, nem o cronista que acumula documentos já conhecidos, é aquele que, com base na documentação pública ou inédita que tem à sua disposição, é capaz de ordenar, de compreender, de narrar, enquadrando os fatos de uma filosofia da história. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o Vaticano II, por isso que é nunca escrito, porque ele vai escrever de acordo com uma nova filosofia da história. Para o historiador católico, antes de mais nada, uma teologia da história. Aí a nota não é minha, a nota está lá no livro pequenininho, lá embaixo. O livro tem lá, sei lá quantas notas, né? Mas não é R$1, R$5, não. É aquelas letrinhas lá embaixo que ninguém lê, né? Mas tem uma notinha lá. O ponto de referência dessas páginas é a teologia da história. Então, qual que é lá a filosofia? Enunciada pelo Magistério Pontifício no século XIX e XX. Sinteticamente resumida por Plínio Correia de Oliveira em Revolução e Contra-Revolução. Então ele vai escrever sobre o Vaticano II, o homem aí, o grande escritor, contrário a todos os erros do Vaticano II, contrário a todas as interpretações que foram mal feitas, o grande líder da direita, citado em todos os ambientes, inclusive nos ambientes da Fraternidade São Pio X, que dá palestras pelo mundo inteiro. Qual que é a filosofia dele? A filosofia dele é da Revolução e Contra-Revolução, que diz que não tem uma doutrina, que o importante são as paixões. Então, o que eles vão dizer para combater o Vaticano II, o importante não é ter doutrina, é fazer um combate das paixões. Na sequência, no nosso congresso, falou o padre Renato. O tema dele foi exatamente, ele vai tratar sobre a origem do termo nova evangelização. Essa origem do termo vai ser comentado em várias palestras. Aquele que assistirem os CDs vão ver, porque vários dos palestrantes vão voltar para a origem do termo para explicar bem, deixar bem clara a posição e o que significa a nova evangelização. Mas o padre Renato, logo no início do congresso, fez uma palestra especificamente sobre esse assunto. Ele então mostrou o que os papas tinham falado de nova evangelização e hoje no Brasil como é que esse termo é tratado. O padre Renato então iniciou analisando o moto próprio feito por Bento XVI, aonde vai exatamente se criar o Conselho Pontifício para a Evangelização, é o moto próprio Ubicunque et Semper, e aonde vai se falar a respeito da nova evangelização. Já se tinha tratado desse tema antes, mas ele fica consagrado com esse moto próprio do Papa e com a criação desse Conselho Pontifício. O padre Renato demonstra bem, examinando os textos de Bento XVI,
que o que se pretendia não era que o termo fosse utilizado no sentido de que era uma nova, no sentido de diferente, de uma evangelização que não correspondesse àquilo que foi feito anteriormente na igreja. Mas, então, a nova não se refere àquilo que vai ser ensinado. O que vai ser ensinado é a mesma doutrina de sempre da igreja. O nova se referia a uma nova situação em que a evangelização vai ser feita. Por quê? Porque ia se evangelizar povos que já tinham sido evangelizados, ou seja, que já tinham aceitado o evangelho e agora já tinham abandonado esse evangelho. Portanto, é uma nova situação. A primeira vez que ia se pregar para aqueles que já tinham recebido o evangelho. O padre Renato dá um histórico a respeito do termo e diz que já Paulo VI comentava sobre a descristianização crescente. Aliás, vocês viram aqui, como eu comentei na minha palestra anterior, que Dom Antônio de Castro Maia, que aliás é sempre muito esquecido quando se fala dos temas de tradição, Dom Antônio de Castro Maia citou Paulo VI, baseou a sua encíclica numa exortação apostólica de Paulo VI, onde ele comenta todos os problemas comenta muito dos problemas doutrinários da atualidade. Mas quem utilizou de fato o termo pela primeira vez foi o João Paulo II. Ele utilizou esse termo de nova evangelização, não sendo uma renegação nem do método antigo, nem daquilo que iria se ensinar. Mas, como eu disse, também trabalho de evangelizar povos que já tinham sido evangelizados. Citando ainda São João Paulo II, o padre Renato vai mostrar que, apesar de esse problema ser mais premente na Europa, porque a Europa sim tinha povos que tinham sido muito evangelizados e que tinham muito colaborado para a formação de uma cristandade, esses povos necessitam de uma nova evangelização. Mas também aqui na América Latina e na América em geral, em todo o mundo existia essa necessidade da nova evangelização. Dessa forma, o termo não significa abandonar os métodos tradicionais, ao contrário do que muitos pensam. E o padre Renato vai mostrar, por exemplo, o pensamento de vários cursos onde ele frequentou ou de várias situações onde ele esteve. Uma delas que chamou muito a atenção foi um tal de Evangelho Que. Esse nome, Evangelho Que. O que é o Evangelho Que é um problema. Mas ele comenta que seria um evangelho que os outros evangelhos teriam dado origem. Os outros evangelhos, então, não valem muito. E o que vale é o Evangelho Que. Isso é uma novidade tremenda na história da igreja e muitos dos professores, amigos e pessoas que o padre Renato conheceu, que eram ligados ao clero, defendiam a evangelização através do Evangelho Que, porque se tratava de uma nova evangelização. Um outro erro, então, o primeiro erro que o padre Renato ressalta é exatamente se apresentar uma nova doutrina católica e coisas novas para fazer essa nova evangelização. E um outro erro é considerar que não se deve falar de coisas desagradáveis, pecado, inferno. Então, muitos desses defensores dessa pseudo-nova evangelização dizem que o que nós devemos procurar é somente o lado bom, o lado positivo das pessoas, e essa seria a única forma de atrair eles. Portanto, ele diz que o apostolado moderno vai no sentido contrário daquilo que realmente os papas desejaram através dos seus documentos, procurando se esconder aquilo que é verdadeiro e tradicional do pensamento católico. E como resultado, o apostolado recentemente, e desde os tempos do concílio até os nossos dias, se transformou num verdadeiro desastre. A incapacidade da liturgia e dos sermões é alimentar e fazer crescer a fé dos batizados católicos. Quer dizer, quando a gente vai numa missa, onde tudo é meio nebuloso, a gente não sabe por que a gente está lá, o que está se representando, por que cada dia a missa é diferente, afinal, se a igreja obriga a ir na missa, por que cada vez que a gente vai, a missa é completamente diferente? Né? Porque a criatividade é tão importante na missa
E às vezes se exalta coisas que não tem nada a ver com a religião católica, por exemplo, exaltar a água, né? Às vezes faz ou a questão da natureza, né? Como se fosse o principal. De fato, tem uma importância, né? Mas direcionada para a salvação, não como se nosso dever principal fosse cuidar de planta. E no sermão. Então, muito padre não prepara sermão, então vai falar do quê? Do amor. Porque afinal ninguém sabe o que é, ninguém vai se preocupar com isso, tudo encaixa na palavra amor, né? Ninguém vai contrariar e ninguém vai criticar o padre porque falou do amor, porque afinal quem é contra o amor, né? Então ele pode falar de amor à vontade, o problema é que quando vem um protestante falar que Nosso Senhor tinha irmãos, não é falando do amor que você vai refutá-lo, né? Então nessa hora tem um problema no sermão, né? Na formação do clero. E obviamente o mau exemplo do clero e dos fiéis. Então se você vê católicos, né, que vão na missa, bonitinho e tal, depois quando aparece, por exemplo, um espírita, fala, não, mas esse espírita é tão bonzinho, né, meu amigo é bonzinho, dá comida para os pobres, mas ele é espírita, não pode criticar. Ou então o clero, né, que às vezes vai em terreiros de macumba, ou faz sei lá o quê. Obviamente, quando a pessoa tem essa prática de religião católica, as pessoas acham, mas ser católico é nada, né, quer dizer, o que é ser católico, né? Você pode ser tanto bandista, espírita, protestante, tudo isso se chama católico, né? Não, falta uma definição do que é ser católico. E no rito, né, venerável antigo, né, que hoje em dia às vezes as pessoas chamam como forma extraordinária, a gente percebe muitos remédios para esses problemas, porque tudo é muito claro, né, e não podia deixar de ser, afinal se funcionou com São José de Anchieta para evangelizar os índios, que afinal não falavam português, não tinha o mínimo de cultura básica, né, natural. E São José de Anchieta não fez nenhuma missa palhaço, nenhuma missa enculturada do sertaneja para convencer os índios. Ele simplesmente fez a missa tradicional. E isso funcionou muito bem. Tanto que até tem uma história de um padre do IBP que foi chocado com um índio, né? E quando ele começou a rezar a missa, o índio estranhou a missa dele. Falou, mas que missa é essa? Ele falou, é a missa da igreja, né? E o índio, não é missa da igreja porque está faltando o Dominus Vobiscum. Quer dizer, o padre, ele estava querendo fazer evangelização para os índios, só que os índios já tinham uma formação prévia, né? De que a missa tinha que ser daquele jeito, que é a forma tradicional, né? Então o índio acabou motivando o padre a estudar a liturgia e descobrir, né, a missa na sua forma mais adequada, né? Com o padre Renato, com a palestra do padre Renato, houve um encerramento da sexta-feira e no sábado de manhã o congresso foi aberto pelo padre Edivaldo, que também é da cidade, da diocese de Cidade del Este. O padre Edivaldo deu uma palestra extremamente interessante, fazendo a espinha dorsal da palestra dele foi uma comparação da situação atual e de como o apostolado deve ser feito com o sonho de Dom Bosco, aquele sonho sobre uma luta que acontece no mar. Aqueles que quiserem conhecer o sonho, pode acessar o site Monfort, coloca lá Sonho de Dom Bosco, Batalha no Mar. Tem um artigo do professor Orlando detalhando e comentando o sonho. O sonho é uma forma modesta de Dom Bosco dizer, na verdade não era um sonho. Quando a gente vê o relato, nós verificamos que se trata muito mais de uma visão do que de um sonho. E neste sonho o que ocorre é uma grande batalha no mar e a nave da igreja se afasta de duas colunas, a coluna da hóstia e a coluna de Nossa Senhora. Então o padre Edivaldo mostra como o apostolado, ou seja, a evangelização, ela deveria estar amarrada nessas duas colunas. E que o trabalho de evangelização deve levar a se trazer de volta as pessoas, a nave da igreja, para que ela fique nesse porto seguro das duas colunas. É uma comparação bem interessante, a palestra ela é muito viva e muito didática. E o padre depois de ter dito isso e mostrar como isso é uma coisa excelente, mostrando inclusive através de exemplos desse trabalho que deve ser feito, através de citações do Evangelho e alguns exemplos históricos, o padre vai analisar como que a igreja se afastou das duas colunas e quem a levou para longe das duas colunas e a lançou em alto mar. Isso daqui ele vai mostrar que veio muito com o Concílio Vaticano II e exatamente ele vai concluir a palestra dele dizendo que o resultado do concílio não foi um resultado bom para a evangelização.
tendo em vista exatamente uma frase muito conhecida do Papa Paulo VI, que vai dizer que no concílio se encontraram duas religiões, a religião do Deus que se fez homem, que é a religião católica, com a religião do homem que se fez Deus, que é a religião moderna, que é a gnose. Vamos ver o sonho de Dom Bosco, que é um sonho muito interessante, para nós vermos como é que deve ser essa nova evangelização. Se a providência também já tinha encaminhado, porque Deus sempre se antecipa aos nossos problemas. Então a gente vai ver o sonho de Dom Bosco e depois enquadrar o Concílio Vaticano II, que é um dos nossos temas, enfim, a doutrina da evangelização nova, que tentou e fracassou fazer o Vaticano II, e a comparação, também o enquadramento da reforma da liturgia com novos órgãos de Paulo VI. Bom, na sequência da palestra do padre Edivaldo, nós tivemos a palestra do padre Marcelo Tenório. Aqueles que já tiveram a felicidade de acompanhar uma palestra do padre Marcelo, sabem como ele é vivo, como ele é agradável nas palestras que ele dá. Ele é padre já há um bom tempo, ele é da Diocese de Campo Grande, é um homem muito experiente, ele tem uma capacidade psicológica muito fina, sabe conhecer muito bem as pessoas, então é um palestrante que recheia suas palestras de muitos casos que chamam bastante atenção. Como eu disse, o tema dele foi a eclesiologia do Vaticano II. E ele vai mostrar como essa noção de eclesiologia dentro do Vaticano II, ela conduziu uma noção muito errada dentro da Igreja. Ele mostra como a eclesiologia do Vaticano II foi tratado na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Para fazer essa análise, ele começa tratando dos motivos da convocação do concílio. O concílio tinha como objetivo unir todos os cristãos. Se dizia na época que havia muitos que estavam separados e que o motivo dessa separação era a forma como a igreja tinha tratado esses que estavam separados da religião, da igreja católica. E se dizia que era muito ruim a forma como a igreja tinha os tratado, com muita dureza, com excomunhões, e que agora tudo isso tinha que desaparecer e se faria um convite para um diálogo e para uma conversa e para se verificar os pontos positivos. E exatamente para obter, vamos dizer, esse ecumenismo, foi em decorrência desse espírito que se promoveu uma verdadeira revolução na eclesiologia da Igreja, através da Constituição Dogmática, como eu disse, a Lumen Gentium. Ele citou então o padre Libânio, tem umas histórias muito divertidas a respeito do padre Libânio, para quem for ver o vídeo, em que ele afirmou que houve uma inversão na ordem de tratar a hierarquia no concílio. Se tratou primeiro dos leigos e depois do clero. Diz que o padre Libânio vai dizer que essa forma de tratar, ela não foi simplesmente uma questão didática, ela foi exatamente para procurar mostrar uma igualdade entre os leigos e o clero, coisa que antes da Lumen Gentium jamais tinha sido pensado na igreja, né? O clero, ele tem para a igreja uma importância, um destaque, um significado muito maior do que os leigos. Não se trata de uma questão de virtude, se trata de uma questão objetiva e de como nosso Senhor Jesus Cristo formou a igreja, dando para o clero as principais funções dentro da igreja. Então, o posicionamento em relação à eclesiologia da igreja acabou levando a uma igualdade entre o clero e o povo, fazendo uma coisa semelhante ao que aconteceu na Revolução Francesa em 1789. Esse igualitarismo entre o clero e o povo acabou levando, o padre Marcelo Tenório comenta na palestra dele, acabou levando para uma nova consideração do papel do homem enquanto tal, ou seja, a um grande humanismo. Humanismo esse que se exacerbou ao ponto de declarar que o homem é Deus. É claro que nem todos chegaram nessa afirmação de maneira explícita, mas esse destaque do papel do homem acabou levando a muitas consequências e ações dentro da igreja.
uma vez que se procurou uma fraternidade com as outras religiões, o que levou a um ecumenismo que não consistia de maneira nenhuma uma conquista a um apostolado, mas sim a procurar o que tem de bom nas outras religiões e não mais a conversão daqueles que estão fora da igreja. Como consequência de tudo isso, a fé católica acabou desaparecendo. Acabaram muito dos erros de outras religiões entrando nos meios católicos. Também no concílio, Nossa Senhora acabou sendo colocada de lado. O padre Marcelo Tenório dá na palestra uma informação extremamente interessante de que Bento XVI queria proclamar o dogma da mediação universal e que ele mesmo, o padre Marcelo Tenório, chegou a ver um texto que foi enviado aos bispos. O padre Marcelo Tenório, assim como outros na conferência, destacou muito a necessidade de uma boa ação dos padres. Para concluir, que a eclesiologia atual da igreja não combina nada com a vida dos santos. Então ele diz que a grande cartada é justamente isso. Primeiro, o povo de Deus, que se constitui pelo batismo, primeiro o sacerdócio comum dos fiéis, também ele fundado no batismo. A seu serviço está a hierarquia. Então, o Lumen Gentium, primeiro vem a noção da igreja como povo de Deus. E quando surgiu essa história da igreja povo de Deus, os padres conciliares não entenderam, porque até então era desconhecida essa noção de igreja povo de Deus. O próprio cardeal Ratzinger, perito do concílio, disse que na hora os padres ficaram sem entender. Que história é essa? Povo de Deus, né? Parece maconha estragada que fumaram, mas foi uma coisa horrorosa. Por quê? Não era nada ingênuo. Não era uma questão apenas de nomenclatura, não era algo assim impensado, mal estudado. Não, os modernistas tinham sim um plano. Os modernistas queriam sim conseguir seus objetivos. E para isso era necessário se colocar um documento sobre a igreja e nesse documento mudar totalmente a concepção da eclesiologia. E daí nós temos tudo. A liturgia é serviço do povo. O povo tem que entender, o povo tem que participar. Então a liturgia não é um culto a Deus de adoração. A liturgia é um culto ao povo. Basta ir nas missas de 15 anos, que eu não celebro missa de 15 anos. Primeiro entra a cadelinha da menininha que faz 15 anos, entra e na boquinha dessa cadelinha tem um ramalhete de flores, depois entra a pijama que a menina usou há tantos anos atrás, e assim vai fazendo o memorial da vida daquela criatura, que quando entra de fato está seminua, com a roupa horrorosa. Mas você não pode constranger a pessoa, que é pecado mortal, porque eles fazem parte do povo de Deus. Com a palestra do padre Marcelo Tenório, nós encerramos no congresso as atividades do sábado. E no domingo coube a abertura para o padre Pascotto, que, como eu disse, também é do Instituto do Bom Pastor. O padre Pascotto deu uma palestra que chamou muito a atenção. Primeiro pela profundidade do tema em que o tema foi tratado, que ele discorreu foi tratado, mas também muito por causa da novidade do enfoque que ele vai dar, onde ele relacionou o culto com a cultura. Qual foi a tese apresentada pelo padre Pascotto? De que o culto que é prestado a Deus em qualquer sociedade influencia muito a cultura desta sociedade. E, por sua vez, na medida em que essa cultura vai se estabelecendo, ela também influencia o culto. Ele diz que culto e cultura, entre culto e a cultura, existe uma ponte de tem dois caminhos. Tanto o culto influencia a cultura, como a cultura acaba influenciando o culto. Para demonstrar essa sua tese, ele começou falando a respeito das sociedades gregas e da sociedade romana, mostrando como a questão do culto, ou seja, a relação que o homem tinha com Deus, influenciava a cultura. Basicamente, ele dá muitos detalhes, mas esses detalhes estão relacionados basicamente a duas situações. A primeira delas, o matrimônio, onde ele mostra como todo o matrimônio ele estava relacionado com o culto e com a cultura que existia
entre os gregos e os romanos, e a segunda, um tema que aparentemente nada teria a ver com culto, né? Dentro da cultura de um povo, que é o direito de propriedade. Então ele mostra exatamente que toda a lei na Grécia e em Roma relativa ao direito de propriedade, ela estava fundamentada no culto que era prestado nessas duas civilizações. Depois disso, então, ele mostra como a questão do culto vai estar relacionado com a cultura já no Renascimento. E quando começa a haver mudanças no pensamento e no culto que deve ser prestado a Deus, começam a haver mudanças também na cultura. Então ele fala rapidamente de Lutero, fala um pouco de todo esse período, mostrando essa influência mútua. E na parte final da palestra, ele vai mostrar como a cultura moderna acabou influenciando a missa nova, e como a missa nova acaba reforçando essa cultura moderna. Então, muitos das situações, dos abusos que ocorrem na missa, vêm exatamente da nossa cultura moderna. E, por sua vez, esses abusos acabam de novo influenciando a missa. Ele, então, para concluir, afirmou que a nova evangelização deve colocar Nosso Senhor no centro de tudo. Ou seja, então, para mudar a cultura do povo, ou seja, para que ocorra uma nova evangelização, Nosso Senhor tem que ser colocado no centro de tudo. E isso é claramente feito na missa gregoriana. Portanto, a missa gregoriana, a missa feita codificada por São Gregório, é importante e fundamental para a mudança da cultura moderna e para a nova evangelização. Essas crenças foram modificadas ou desapareceram completamente, e aí então o direito privado e as instituições sociais vão sofrer uma idêntica mudança, né, por causa da mudança do culto que aquele povo teve. Surgiu então uma série de revoluções, as transformações sociais acompanharam regularmente as transformações da inteligência. Eu vou dar alguns exemplos aí para vocês. E primeiro é sobre o casamento romano, mas bem, guardem bem isso. A noção, os princípios que regem a religião e o culto principal de uma sociedade determina a organização social desse povo, né? Então vamos começar, um exemplo é o casamento em Roma, né? Vocês vão entender algumas coisas que se fazem no casamento hoje em dia também. Na religião romana, quando um homem pedia a mão de uma jovem em casamento, para ela isso significava muito mais do que passar de uma casa para outra. Tratava-se de abandonar o lar paterno para invocar daí por diante os deuses do esposo. Tratava-se de mudar de religião, de praticar outros ritos, de pronunciar outras orações. As cerimônias do casamento romano eram totalmente fundamentadas na religião romana. Na sequência, então, nós tivemos a palestra do padre Jorge Miguel. O padre Jorge Miguel é um padre jovem de idade, mas com grande experiência no apostolado. Como eu disse, ele é de Cidade del Este. Na cidade, na diocese, então, ele era exatamente o responsável pela pastoral da juventude. O padre Jorge Miguel vai fazer uma palestra também muito interessante, porque ele também vai contar muito da história dele e muito dos casos concretos que aconteciam na diocese. Ele vai começar a palestra agradecendo a presença dele, que a Monfort ter convidado ele para estar presente no congresso. Na realidade, éramos nós que temos que agradecer por ele ter aceitado o nosso convite. Ele começa destacando que ele não é um padre tradicionalista no sentido que muita gente dá para esse termo. Não que ele não defenda a tradição, vocês vão ver pela palestra, ele é um grande defensor dos métodos tradicionais, mas no sentido em que ele não só ele reza a missa antiga, mas também reza a missa nova. Ele vai desenvolver a sua palestra, um pouco contando de forma paralela a sua história e mostrando como, no início, eles procuravam fazer lá na diocese, se utilizar, vamos chamar assim, dos métodos modernos de apostolado. Ele até brinca falando da Cristoteca, em que eles faziam a Cristoteca, mas depois eles viam que o que se procurava era somente um número e o resultado era muito pequeno. Ele diz que muitos falavam que os protestantes é que sabiam fazer apostolado, que apesar dos católicos terem material, doutrina melhor do que os protestantes,
o método dos protestantes era mais eficiente. A partir de um certo momento, ele começa a se questionar de que tinha alguma coisa errada aí e começa a mudar os seus métodos. Ele então termina com a Cristoteca, como ele mesmo diz, e começa a fazer um apostolado de outra forma. O padre Jorge Miguel disse algumas frases bastante interessantes durante toda a sua palestra. Vejam essa daqui, por exemplo. Nós fazíamos shows e a coisa ficava cada vez pior. O que existia na realidade era uma pastoral da rebelião e da desordem. Quer dizer, toda essa pastoral moderna acaba, ao invés de fortificar os princípios e a vida católica nas pessoas, ela leva à rebelião e à desordem. Ele coloca então que ele mesmo mudou e houve uma mudança na pastoral e que então começaram a se sentir que houve uma melhora. E ele dá o grande ponto que, segundo ele mesmo afirma, seria o sinal à medida para ver se uma pastoral está boa ou não. É o número de vocações. O local onde surgem vocações, a pastoral está sendo boa. O local onde não há vocações, tem alguma coisa errada na pastoral. Evidentemente, esse critério para nós da Monfort nos deixou muito contentes e muito satisfeitos, né? E ele então diz que a pastoral deve ter os seguintes fundamentos para ter o redescobrimento da vida cristã. Primeiro, a liturgia tradicional. Segundo, a lex divina, ou seja, a lei. Terceiro, o catecismo como uma preparação para os sacramentos, porque a pessoa que vai receber os sacramentos, ela deve ter um conhecimento daquilo que ela vai fazer. E não se deve procurar muitos métodos novos, não. Ele diz que a igreja não foi inventada 50 anos atrás, que é um orgulho muito grande da nossa parte nós imaginarmos que nós podemos agora orientar a igreja de como deve ser feito uma instituição que durante tanto tempo sobre evangelizar e cristianizar, né? Ele diz então que a espiritualidade moderna transformou a pastoral numa coisa mecanizada, sem dar chances para a ação e para a graça de Deus. E como conclusão, ele diz que ouviu a expressão nova evangelização para justificar todo tipo de loucuras. E ele também enfatizou como é importante que os padres tenham uma ação junto ao povo, ensinem corretamente e deem bom exemplo. Então, a intenção é boa, na grande maioria deles, só que as ideias são os problemas. Vejamos um pouco disso. Esses métodos de evangelização e seus problemas. E eu falo aqui do que eu fazia, hein? Não estou falando do que outros fazem. Os outros, não sei o que os outros fazem. Eu sei o que eu fazia. Então, vocês sabem, festas, cristotecas, eu fazia cristoteca. Até tenho vergonha de falar disso, mais aqui ainda, todo mundo, o que o senhor fazendo cristoteca? Eu fazia. Mas já reparei esse pecado, hein? Publiquei uma resolução de proibir as cristotecas em toda a diocese, então, assim fiz, procurei limpar isso, então todo mundo pensa, o padre não quer que se façam cristotecas aqui na diocese. Tudo bem. Então, algumas missões de fundo protestante, desculpa, eu tive que fazer isso, não queria ter erros ortográficos, então a apresentação está em espanhol. Algumas missões de tipo protestante, sem relação com os sacramentos, somente uma questão de receba Jesus no seu coração e está tudo resolvido. Mas o que vamos fazer? Não tinha padres? E os padres ficam fazendo não sei o que e ninguém tem tempo nunca, então, tudo bem, fazemos o que pudermos. A última palestra do Congresso foi a palestra do diácono Pedro. Como eu disse para vocês, o tema ele procurou tratar do conceito teológico de tradição. E ele comentou que era muito importante fazer as devidas distinções e que hoje em dia, nos meios da internet, se falam muito de tradição, de conceitos teológicos e filosóficos, empregando eles muitas e muitas vezes das maneiras mais absurdas.
A palestra do diácono Pedro é muito difícil de ser resumida. Ele é uma palestra, como eu disse, muito densa e basicamente ele vai explicando os conceitos. Eu trago aqui apenas um ponto que eu acho muito importante, que a gente costuma frisar, que a palavra tradicionalismo acabou tendo muitos significados e tendo até um sentido análogo. Ele comentou que o tradicionalismo no século XIX foi condenado pelo Concílio Vaticano I como uma heresia, porque esse tradicionalismo ensinava que existia um ensinamento religioso que vinha de Adão até nossos dias e que esse ensinamento não estava na igreja, mas estava disperso em todas as religiões e que todas elas tinham um pouquinho, então, da verdadeira religião. Esse tradicionalismo foi condenado. Ele diz que o termo tradicionalista, portanto, para definir a posição daqueles que defendem a doutrina de sempre da Igreja Católica, é um termo impróprio. Pior seria se fosse integrista. Mas como o termo acabou ficando, é difícil agora fazer uma modificação. Mas como vocês vão poder ver aí um pequeno trecho na sequência, a palestra dele realmente foi muito densa. A revelação é uma ação divina, livre e essencialmente sobrenatural, pela qual Deus, a fim de conduzir o homem ao seu fim sobrenatural, que consiste na visão beatífica, falando a nós pelos profetas e ultimamente por Cristo, manifestou, sob uma certa obscuridade, alguns mistérios sobrenaturais e algumas verdades naturais da religião, de tal maneira que possam ser propostas infalivelmente pela Igreja, sem nenhuma mudança de significado, até o fim dos tempos. Deu o que a gente chama de definição segundo as 4 causas aristotélicas. Né? Nós temos a causa formal da revelação, que é uma locutio Dei, uma ação divina, pela qual Deus nos fala. É a revelação ativamente considerada, a ação de Deus que nós chamamos de revelação. A causa formal é a locutio Dei, o fato que Deus fala. A causa material, que é a matéria tica qualis, a matéria sobre a qual Deus age, é a humanidade. A causa final, que Deus fez isso para salvar a humanidade, para levar lá a visão beatífica. E a causa eficiente é a condição, na verdade, uma causa eficiente condicional, é a igreja pela qual essa revelação tem que passar. Bom, para concluir nossa pequena apresentação do Congresso de 2014, eu vou apresentar muito rapidamente as palestras do padre Olanier. O padre Olanier apresentou uma palestra no sábado e a outra no domingo. Ele começou lembrando, como outros palestrantes fizeram, que o termo nova evangelização foi inicialmente usado por João Paulo II. E disse que, à primeira vista, o termo surpreende. Como é que poderia ter uma nova evangelização se o evangelho da igreja é o mesmo, desde os apóstolos até hoje? Então ele diz que o que deve ser enfatizado no novo é a nova crise moral e religiosa e como ela se intensificou. Então a novidade é o tamanho da crise e não o remédio que vai ser dado para ela. Para mostrar isso, então, o padre dividiu a sua palestra em 2 partes. Numa primeira, ele fez uma análise da situação do mundo moderno, mostrando como ele exige uma nova evangelização, ou seja, uma evangelização mais intensa. Bom, essa parte acho que não é muito difícil de provar, né? A gente está cercado de exemplos, de situações que demonstram isso muito claramente. Então ele analisou a questão da secularização, ele deu enfoque nisso, mostrando que se trata de uma dessacralização da vida social e política. Hoje, em todos os ambientes, a igreja, Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora foram totalmente excluídos. É bonito tirar Deus da vida social. Então, o padre demonstrou, através dos ensinamentos do Papa, a gravidade dessa dessacralização, que atingiu toda a sociedade. Ele citou muito São Pio X e Leão XIII. E, portanto, a nossa sociedade moderna, o que se implantou foi uma cidade sem Deus e que fez o homem todo-poderoso e senhor da história.
Na sequência, então, ele vai tratar da liturgia e vai mostrar como a liturgia tem exatamente o contrário dessa mentalidade. Por quê? Porque a liturgia é cristocêntrica. Cristo é que está no centro da liturgia. Assim, se a liturgia não for integrada à nova evangelização, ela não vai ter resultado nenhum. O padre Olanhê, ele mostra como mesmo João Paulo II tratou dessa questão, dizendo da importância da missa para corrigir esse problema. E vai dizer João Paulo II que o século atual agiu como herdeiros que dilapidaram um patrimônio recebido. Ou seja, o patrimônio que tinha sido recebido das outras gerações, um patrimônio próprio de religiosidade, ele foi completamente abandonado e dilapidado. Por isso que João Paulo II vai falar em cultura da morte. Isto que é uma sociedade sem uma liturgia. A liturgia é o contrário, é o sacrifício, vai mostrar o sacrifício de Nosso Senhor que se abre para a vida. A liturgia, portanto, enquanto é vida, vai se contrapor à nossa sociedade laica que leva à cultura da morte. O Padre Olanhê vai citar muito São Tomás, mostrando que a liturgia compreende um certo conjunto de atos feitos por referência a Deus. E por ela que os homens são ordenados à honra de Deus. Fica claro, então, que sem a liturgia é impossível uma nova evangelização. A liturgia, portanto, ela é antimoderna, uma vez que o homem não é colocado no centro e na liturgia é dado um serviço a Deus. Bom, ele disse que a nova liturgia acabou destruindo dois elementos fundamentais que refletiam o louvor que a criatura humana deve celebrar a Deus. Então ele destaca dois problemas da nova liturgia. O primeiro é a celebração da missa voltada pelo povo e a segunda, a distribuição da comunhão na mão, que Dom Atanásio classificou como verdadeira peste. Com isso, então, ele encerrou a primeira palestra e na segunda, então, ele vai tratar desses dois problemas específicos. Então vocês vejam como teve toda uma linha lógica na palestra do padre Olanhê. Ele fala da dessacralização da igreja, da dessacralização da sociedade, depois mostra como a missa, como um culto a Deus é necessário para se recuperar a situação anterior, onde a sociedade ela prestava, enquanto sociedade, um culto a Deus, e aí ele mostra como a nova liturgia acaba tendo uma deficiência nesses dois pontos. Ela ser voltada para o homem e a comunhão na mão. Ele começa dizendo que Bento XVI tentou restaurar a missa voltada para Deus e a comunhão na boca, mas isso ele acabou não conseguindo pela indisciplina no clero. Vocês vão ver no vídeo, tem muitas citações, não é uma opinião de Bento XVI a respeito, não é uma opinião do padre Olanhê a respeito de Bento XVI. Portanto, é necessário uma nova evangelização para restaurar tanto a missa voltada para Deus, como a comunhão na boca. Ele ressalta que os textos do Vaticano II não fazem menção como a missa deve ser celebrada, se voltada para o povo ou se voltada para Deus. E que foi Paulo VI que acabou impondo essa forma de celebração. Ele diz então que a nova evangelização falhará se isto não for corrigido. Pelo contrário, se isso for corrigido, o mundo encontrará seu caminho e a sua glória. O Santo Espírito lhes empurrou, lhes moveu a abrir as portas do cenáculo, fazendo deles evangelizadores. É o mesmo Espírito que anima a Igreja hoje para um anúncio renovado da esperança ao povo de nosso tempo. Sim, há uma continuidade dinâmica entre o anúncio dos primeiros discípulos e a nossa. E Bento XVI vai insistir nisso. Citação. Ao longo dos séculos, a Igreja nunca cessou de proclamar o mesmo mistério salvífico da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas, se se trata
com efeito do mesmo anúncio, se trata também de intensificar esse anúncio, em vista da situação do mundo atual. O Padre Lenha, então, passa a tratar do segundo ponto, que é a comunhão na mão. Esse, de fato, é um ponto bastante importante. Não é simplesmente um detalhe, comungar na boca ou comungar na mão. Isso ficou muito claro para todos aqueles que tiveram oportunidade de acompanhar a visita que Dom Atanásio fez no Brasil para divulgar o seu livro Corpus Christi. Aliás, durante a palestra do Padre Olanier, ele citou várias vezes esse livro, que ainda que existia já em francês, mas não havia sido lançado aqui no Brasil. Então comenta o Padre Olanier que todos têm a obrigação de testemunhar o amor e o respeito à Sagrada Eucaristia. E em todos os atos isso deve ser feito. Nós não podemos ter um amor e um respeito à Sagrada Eucaristia só em algumas ocasiões. É Deus, nosso Jesus Cristo, que está lá presente. Em todas as situações nós temos a obrigação de mostrar esse amor e esse respeito. Portanto, o católico ele deve tratar a Santíssima Eucaristia da mesma forma que Nossa Senhora tratava Nosso Senhor. O tratar com desrespeito e, sobretudo, o pegar a comunhão na mão como se fosse um alimento qualquer, igual a todos os outros, é enfraquecer a visão, a crença na presença real. E, portanto, distribuir a comunhão na mão, essa decisão pastoral, ela não ajuda em nada a nova evangelização. O Padre Olanier vai dizer que esse fato, concretamente, ele vai mostrar a dimensão da crise da igreja. Porque quando todos estão acostumados e não se dá mais importância se comunga na boca ou se comunga na mão, é sinal que não existe mais respeito à Sagrada Eucaristia. E ele diz, o Padre Olanier, para concluir, é inútil sonhar uma nova evangelização se nós não cuidamos no mal na sua raiz. Ora, este mal é a falta de devoção à Eucaristia e, em particular, a comunhão na mão. Portanto, a renovação do mundo moderno passa pela restauração da liturgia. E ele, para terminar, diz, a parte do Instituto Bom Pastor é uma fidelidade integral à missa tridentina. Enquanto nós testemunharmos, se desenvolver na igreja um modo de culto, de concepção humana e projetado ao exterior, nada será possível na ordem da evangelização. Essa é a minha tese. Essa liturgia reformada é incapaz à evangelização do mundo moderno, que tem necessidade de uma linguagem sagrada e sobrenatural. Como diz o cardeal Ratzinger, ela deve exprimir, antes de tudo, o mistério do sagrado. É a Deus que a gente deve se dirigir na liturgia. Bem, eu espero aí que esse vídeo tenha sido de proveito para vocês. Eu tenho certeza que aqueles que tiverem oportunidade e adquirirem essas palestras vão poder aproveitar muito a respeito delas. Apesar do congresso já ter passado alguns meses, vocês podem ver que os temas dele ainda permanecem extremamente atuais. Convido a todos os nossos amigos e leitores a rezar muito pela situação em que nós nos encontramos. Sem dúvida é uma grave crise, é uma situação muito difícil, mas de maneira nenhuma isso significa que nós devemos nos desesperar ou então partir para soluções completamente fantasiosas ou contrárias à lei de Deus e da Igreja. Para finalizar, convido mais uma vez a todos vocês para estarem presentes no nosso congresso agora, no ano que será realizado no mês de agosto de 2015, e aqueles que se interessarem, logo mais nós teremos um pequeno anúncio no site para abertura das inscrições. Agradeço a todos que nos acompanharam e vamos então rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.